Fala pessoal, tudo certo? A aula de hoje é sobre o ensinamento regressivo ou escultura regressiva com auxílio do método geométrico. Então, como nós já estudamos os elementos anteriores, grupamento dos incisivos e grupamento dos caninos, já estudamos eles individualmente para saber quais são as características das faces, o que elas trazem de informação para a gente. E agora a gente já pode aplicar então todo esse conhecimento na escultura regressiva, começar a pensar na escultura regressiva. Então são esses materiais aí que a gente vai usar: papel quadriculado, lápis, lapiseira, borracha, régua, tesoura, estilete ou uma faca de gesso, pode ser também. O kit PKT, esse 9 está por engano. O kit PKT é Lecron, gotejador, discoide cleoide, Rollenbeck e uma escova de dente. Como é que é esse método, então, do encerramento regressivo? Ele se baseia na projeção das faces proximais e vestibulares dos dentes em um bloco de cera. Ou seja, a gente vai fazer um desenho dessas faces proximais para daí sim poder transferir para um bloco de cera. E como que é a sequência disso? Primeiro de tudo, a gente vai começar pelo papel quadriculado, lápis e borracha. E também pode ser uma folha em branco para treinar os desenhos. Tudo começa com o treino. A gente precisa reproduzir tudo aquilo que a gente estudou. Então, os detalhes de tal do dente específico que você quer desenhar, a gente tem que ir lá estudar aquilo para a gente conseguir reproduzir. A gente só vai conseguir fazer o dente se a gente conseguir visualizar ele. Então, o primeiro exercício é o desenho. Então, a gente obteve a silhueta proximal e vestibular, fez lá pegou o bloquinho de cera, contornou ele no papel quadriculado, treinou vários desenhos e aí a gente selecionou o desenho que a gente quer. Então, selecionamos um desenho proximal em formato de cunha e um da vestibular do dente em questão que vocês querem treinar. No caso, a próxima aula que eu vou mostrar para vocês, eu fiz o desenho do central. Então, o formato de chave de fenda ou trapézio. Selecionei o meu desenho, eu vou recortar ele bonitinho, com uma margem de sobra, para a gente poder encaixar em cima do bloquinho e facilitar para a gente demarcar. E aí depois o próximo passo, desenho da projeção proximal no bloco de cera. Então tudo começa pela proximal, pelo formato de cunha, no caso do meu dente. Então a gente vai fazer o desenho da projeção proximal no bloco de cera. Como? Coloca o papelzinho em cima do bloco de cera e aí com o instrumento afiadinho, pode ser um gotejador pontiagudo, ou uma pontinha de electron mais fina, ou até mesmo a ponta do lápis, ponta da caneta ou um alfinete. A gente vai pontilhar o desenho que a gente fez para ele poder aparecer lá na cera embaixo. Feito o desenho da projeção proximal, a gente vai fazer a demarcação das linhas de orientação. São linhas que vão guiar os nossos cortes. Então a gente vai ter um limite para respeitar. E essas linhas de orientação que são os nossos limites. Bossa na vestibular, cíngulo na palatina ou na lingual e borda incisal. Feito essas linhas de orientação, a gente vai partir para o recorte da projeção proximal. Ou seja, nós vamos cortar a cera, respeitando as linhas de orientação, e vamos ter o desenho da proximal, que vai ser aquele formato de cunha. Feito o formato de cunha, nós vamos partir para o desenho da projeção vestibular no bloco de cera, daquela mesma maneira. Vamos pegar o desenho, colocar em cima da cera, pontilhar, e aí a gente vai ter o desenho da projeção vestibular. Vamos recortar a projeção vestibular, então, feito o desenho, a gente parte para os recortes. Recortou a parte, né? Então imagine, vocês têm um formato de cunha pela proximal, em dois lados da cera, e na frente ele está bruto, ele está quadrado ainda. Então a gente vai fazer o recorte da projeção vestibular, que é nada mais nada menos do que dar uma convergência para a cervical desse dente, deixando ele com formato de trapézio, com a base voltada para a incisal.
Então, observem os desenhos. Primeiro desenho aqui que a gente tem na figura 6.1, projeção da face proximal. Então, está feito um desenho da face proximal dentro dos perímetros ali do bloquinho. Então, esse papelzinho ele foi recortado, né? Ele foi mensurado lá em cima da cera. E a gente tem o desenho aí dentro. Então, aquele formato de cunha que vocês estão cansados de me ouvir falar. Observem o bloquinho, então, está desenhado com a raiz. A gente pode fazer esse enceramento de vários tamanhos. A gente pode fazer de um tamanho natural, de um dente, a gente pode deixar ele bem maior. Eu gosto de deixar o enceramento nessa parte, no enceramento regressivo, maior. Quando nós formos estudar o enceramento progressivo, nós vamos ser obrigados a fazer o dente do tamanho natural que ele é. Nós vamos estar trabalhando com modelo de gesso e esse modelo de gesso vai ter ali o formato do dente da pessoa. Então, pro enceramento regressivo, eu gosto de deixar o desenho um pouco maior. Eu gosto de fazer um dente maior do que o normal. Não é um dente que vai para a boca. É um dente para a gente estudar e entender os detalhes. Então, observem que o quadradinho, o papel quadriculado aqui, ele está um pedaço com a coroa e outro pedaço com a raiz. O pedaço que está com a coroa, ele é menor do que o pedaço que está com a raiz, porque a raiz do dente é maior do que a coroa. Então eu gosto de tentar dividir assim em três partes meio que iguais, três quadrados mais ou menos iguais, mas a região da coroa o quadrado fica um pouquinho maior. Então eu gosto de fazer o desenho dessa maneira. Então fez o desenho, aqui a gente tem o outro desenho, ó, figura 6.2, da face vestibular. Mesmo jeito, dividiu ali em três partes mais ou menos iguais, deixa a parte da coroa um pouco maior e aí a gente vai fazer o desenho. Então, formato de trapézio na vestibular e formato de cunha na proximal. Vamos pegar a figura 6.1, colocar em cima do bloquinho de cera aqui da figura 6.3 e pontilhar. Vai pontilhar o dente para ele aparecer. Apareceu, a gente marca aqui ó, também na bossa, né? Então as linhas de orientação, ó, bossa na vestibular, cíngulo na palatina. E aqui eu ainda marcaria a linha da borda incisal. E aí a ideia é que o nosso dente fique parecido com o da imagem 6.4, onde a gente vai recortar a face proximal do dente e ele vai ficar com aquele formato de cunha. Basicamente igual esse daqui. Esses outros detalhes que estão nessa imagem, mais para frente eu vou conversar com vocês. Eu quero que vocês foquem somente no formato do dente, no formato de cunha. Então vejam, tá um triângulo, tá com ângulos vivos. A gente tem aqui, ó, né, já está feito o recorte da vestibular aqui também. Então observem, a gente já tem a inclinação do terço médio para o terço incisal, a região de maior volume na bossa e depois a cervical aqui, ó, mais para dentro. E na proximal, aquele formato de cunha clássico. Beleza? Próxima aula, então, vai ser demonstrativa. Vocês vão conseguir entender bem melhor tudo isso.